pessoal, então vamos lá. Dando aqui a sequência do nosso trabalho, vamos falar da tinta. O que é a cor, o que é a tinta. Eu estou batendo muito na tecla de que cor é luz, cor é luz. Então, eu tenho dois pigmentos aqui, que são dois pigmentos industriais e que reflete a teoria de que eu estou trabalhando. Eu estou dizendo o tempo todo, cor é luz. Então, eu vou mostrar, não vou falar, porque eu estou com medo de que isso venha no meu rosto. De que cor é a luz? Vocês têm que estar vendo um reflexo desse pigmento no meu pescoço. Aqui, novamente, eu vou colocar para vocês terem a oportunidade de enxergar. Então, você tem reflexo. Quando você tem cores de pigmentos industriais, você tem reflexo de cores luzes, de que cor emana, aliás, a luz emana um reflexo de cor. E aqui, ao contrário disso, a cor emite luz, mas uma luz, uma cor-luz, a qual reflete a potência da luz que tem aqui nessa cor, tá? Nesse sentido. Então, papel, vamos falar do uso do papel. Você, para trabalhar, então eu tenho aqui um trabalho de aguada e que você, para trabalhar, que você tem técnica mista, você tem nanquim e as aguadas. Eu tenho que entender que o papel é um suporte delicado. Você não pode maltratar o seu papel colocando tintas muito espessas. Você tem aqui, ó, uma interpretação dessa imagem aqui. Então, nós vamos entender que eu não vou chegar, por mais que eu me esforce, nesse preto total, até porque eu vou tirar completamente a luz do papel. Porque eu estou lidando com uma aguada que está aqui em cima desse papel. Nesse sentido, se você exagerar a água sobre esse papel, se você exagerar, você vai deixar o teu papel todinho embolorado e você vai deixar o seu papel completamente ondulado. Então, se você puder entender e ter a temperança da quantidade de papel, da quantidade de água que você coloca no papel, seria o ideal. Aqui você tem trabalhos em cor que são mais aguados. Você tem duas formas de trabalhar no papel. Uma forma mais aguada, que você olha, que você vê aqui, ó, nessa interpretação desse trabalho aqui impresso. Então, eu tenho um modelo impresso com uma interpretação da aguada. Se você tem uma possibilidade de trabalhar de forma mais mancha, a gente chama de fovista, mais manchada, mais aguada, eu acho muito mais difícil, mas tem gente que se adapta muito melhor do que um trabalho mais seco. Quando eu falo um trabalho mais seco, eu vou falar desse trabalho aqui, ó. Você tem um trabalho, você tem uma pincelada marcada seca aqui. Você tem uma pincelada seca, tanto que aqui você vê a pincelada. Você vê a pincelada porque ela seca o papel. A porosidade do papel puxa a água e marca o pincel antes dele terminar de correr. Então, você tem aqui uma pincelada mais seca do que a anterior que eu mostrei para vocês. Aqui no meio do caminho, ó, você tem um papel bem grosso, tá? Com uma camada mais densa, quase que um comportamento de um trabalho, um guache, quase que o comportamento com guache. Às vezes, eu acho assim, até que ele perdeu um pouquinho a luz do papel, porque tem o comportamento do guache, mas não invalida a qualidade desse trabalho de forma alguma. E, por último, você tem aqui um urso, ó, já que foi interpretado aqui de um papel couché, um papel fotográfico. Você tem aqui, ó,
Por último, você tem essa interpretação também com uma camada mais densa que lembra o procedimento do gouache. Aqui, novamente, você trabalha dessa maneira. Então, assim, o que tem que valer na realidade? O que tem que valer é que vocês têm que trabalhar de maneira que vocês sintam afinidade com o material. Qual é a afinidade que você tem com determinado material? Então, aqui, ó, de novo, eu vou trabalhar com o pincel, aqueles que a gente já conversou aqui no encontro anterior, que você tem aqui um pincel macio, redondo, de cerda macia, redonda, nylon, tá? Pode ser o próprio nylon, isso aqui. Então, se você tem aqui, ó, eu tenho várias matizes de aquarela. Eu trouxe duas aqui. Essa é a aquarela, é a tinta de base d'água que a gente está usando, que são aqueles bastãozinhos. Essa quantidade é suficiente. Primeiro, assim, ó, como é que eu organizei? É comum você dizer que você coloca na paleta. Olha, eu coloquei nessa paleta porque eu tô vindo aqui, eu tô aqui no laboratório. Mas se eu não estivesse vindo aqui nesse laboratório, se eu estivesse só na minha casa, isso aqui é uma paleta para mim, ó. Essa tampa de pote é uma paleta, até porque ela é muito interessante, ela tem uma canaleta aqui em volta, que a tinta tá aqui e escorre a água aqui do lado, ela tá escorrendo a água. Então, você tem uma tampa qualquer, tá? Uma tampa qualquer que você pode usar, colocar aqui a tua paleta de cores. Eu organizei, tem gente que organiza essa paleta aqui, esse godê, que o nome desse suporte é godê, assim, ó. Vermelho, laranja, amarelo. Eu organizo de acordo com as minhas necessidades. Por exemplo, eu uso muito esse pêssego, eu jogo muita luz desse pêssego nesse rosa. Eu já deixo próximo, até porque esse godê não é tão grande, tá? Vocês vão entender, essa é uma paleta que você vai organizar de acordo com as tuas necessidades, mas sempre procura tabelar, sempre procura tabelar. A tabela para o nosso trabalho é a alma do negócio. Nas aquarelas, geralmente vem essas tabelas, tá? Sempre vem essas tabelas. O que vocês têm que entender nessas tabelas? Isso aqui é um impresso, isso aqui é um impresso dessa aquarela aqui, ó, dessa aguada aqui, tá? Então, assim, isso aqui você tem a cor objetiva, isso aqui você tem a cor que vai para o papel, que não é isso aqui. Então, o que é legal você fazer? A sua tabela de cores disso daqui. Isso é interessante você fazer, a sua tabela. Você pode achar que essa paleta é suja. A aguada, a aquarela, é uma tinta, essa natureza de tinta é uma tinta que não seca. Se ela não seca, por que eu vou dispensar essa sujeira dela? Isso tudo é tinta, é tinta, é tinta. Eu não limpo a minha aquarela. Eu não limpo, porque eu tô tirando partido o tempo todo dessa sujeira aqui, a aparente sujeira que ela tá aqui, ó, que ela mostra para você, tá? Então, uma composição de tinta. Isso aqui você tem aqui um pigmento, mel, as aquarelas nobres, elas têm o mel enquanto composição e que não deixa, ela tem uma goma que não seca, ela não seca. E os aglutinantes, o que é o aglutinante? Aquele verniz que fixa o pigmento na base da aquarela e que não são que eles não trazem aí e que não deixam essa aquarela, essa tinta trincar, e se ela trincar, você vai umidificar novamente e ela vai voltar ao ponto. Bom, o que é muito importante, toda tinta que é solúvel, toda tinta que vai ao papel, ela tem que ser solúvel em água. Nós estamos trabalhando com a teoria de que nós estamos tirando a luz do papel. Nós estamos, assim, o tempo todo tirando a luz do papel.
Esse trabalho aqui, ó, então, porque nós estamos trabalhando com o papel, a fonte de luz branca. Então, nós estamos roubando, nós estamos trabalhando só com a sombra para realçar a luz. Mas se eu tenho um papel escuro, eu vou trabalhar jogando luz nesse papel. Então, eu vou usar pigmentos de luzes num papel escuro. Aí você traz a luz do papel. Quer dizer, que é o contrário do que a gente está fazendo. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é trabalhar com a fonte de luz, sempre, com a fonte de luz. Nosso papel, nosso trabalho, nossa expectativa é essa aqui, trabalhar com a fonte de luz. Deixa eu falar para vocês, isso aqui são os tabletes que você compra. Se você, por exemplo, aqui no meu caso, nessa aquarela, são os tabletes que você compra porque acabou aqui, ó, o branco. Como eu uso pouco branco, eu posso comprar um tablete desse, ele vai durar muito mais, porque eu estou usando a luz branca do papel. Evitem comprar pastilha, ela é muito cara. Às vezes você compra uma pastilha dessa por um estojinho menor. Então, assim, evitem esse tipo de comportamento para comprar pastilha, tá? Então, vamos lá. O que é muito importante vocês saberem? A primeira delas, agora é hora de usar essa tabela é da tinta, não é do lápis, ou a nossa recente descoberta, vai lá no site do Adobe e usa diretamente a tabela digital. Quer dizer, isso aqui, esse círculo cromático é para tinta. Ele não está lá na gama do lápis, ele está na gama das tintas aqui, ó, do trabalho plástico. O que muda completamente o trabalho gráfico na nossa realidade. Eu não estou falando do trabalho digital, estou falando na nossa realidade, tá? Nesse sentido. Então, vamos lá. Como é que eu vou me utilizar dessa tinta? Primeiro, ó, novamente, eu tenho aqui o papel enxuga e eu tenho aqui o pano, tá? Então, assim, esses recipientes aqui, ó, é o suficiente para você controlar a água. Vou colocar um pingo de água, uma quantidade de água, um pouquinho mais, porque tá muito seco, e vou diluir, ó. Vou diluir aqui, ó. Vou tirar o branco daqui. Vou tirar os excessos, vou passar para cá, ó. Para eu poder conhecer a tinta. Eu tô querendo conhecer a quantidade de luz que tem aqui, tá? Nessa tinta. Então, eu venho para cá, eu tô com a tinta meio seca. Venho para cá e escolho o lado mais poroso do papel e puxo, e puxo, e puxo. Essa é uma pincelada seca, ó. Isso aqui é uma pincelada seca. Esse trabalho aqui que eu fiz é uma pincelada seca. Não é, se eu quiser uma pincelada mais aguada, venho aqui, umedeço mais, para não correr o risco, tiro um pouco aqui no pano e puxo, puxo, puxo e puxo, tá? Esse comportamento aqui. Não pega o papel e esfrega. Você vai deixar o teu papel completamente embolorado. Se você ficar fazendo isso aqui, ó. Você embolora o papel. Olha a liquidez da aguada molhada. É até interessante falar isso. Olha como ela é fluida quando você trabalha o pigmento bem molhado, a aquarela molhada. E olha como ela é menos fluida, como ela marca mais quando você trabalha com aguada seca. Eu acho a seca mais fácil de trabalhar para quem está começando do que esse controle que você tem aqui, ó.
da aguada molhada. Então, aqui você tem a aguada molhada e aqui você tem a aguada seca. E aqui você tem a aguada molhada novamente. Aí, secou. Eu vou esperar secar. Não insiste, deixa o papel trabalhar. Deixa esse papel trabalhar antes de você vir com outra camada aqui. Deixa o papel trabalhar. Então, você vem aqui novamente. Vamos lá. Eu vou usar um pouquinho dessa tinta aqui, ó. Só pra gente, porque qual a diferença dessa aquarela para essa? Essa aqui é de muito, muito boa qualidade. O que significa? Que ela é muito pigmentada, que ela vai te dar o resultado de imediato. Diferente dessa, que essa você insiste, 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 mas é muito mais cara também. Então, tem isso também. Aí, eu venho aqui, eu tô aqui fazendo um estudo para saber a quantidade de luz que tem nesse pigmento. Vou lá e puxo novamente. Ó, eu não estou perdendo a luz do papel. Não estou perdendo a luz do papel. Se eu quiser velar, vir aqui, o que é velar? Colocar uma camada de véu. Uma camada de véu sobre o cinza, pelos motivos certos, que é que eu não sei o que você escolheu, eu coloquei aqui a água, eu vou tirar, porque agora eu vou velar, eu não vou deixar escorrer muita água. Vou tirar os excessos e passo aqui, ó. Não esfrego, não esfrego. Tenho aqui o resultado. Tem que esperar secar. Vamos esperar secar rapidinho. E eu já tô enxergando o amarelo, o cinza e o branco. Você vai velando, você vai colocando véus de tinta. Então, o branco do papel, o cinza e o amarelo. Vou continuar com ele aqui. Ó como vai secando. Como vai ficando cada vez mais liso, ó. Você vai secando, ele vai ficando cada vez mais liso. Se o teu trabalho, em princípio, manchar, o que é comum, não tem importância. Faz parte do processo. Uma hora, você vai entender que você vai conseguir dominar e dar essa leveza, sem perder a luz do papel. Vocês vão conseguir fazer isso. Então, eu venho aqui novamente, tá? Venho aqui novamente. Ó, eu esqueci de falar isso para vocês. Já tá, eu tô usando a mesma tinta, a mesma água. Errôneo, ó. Lavei, enxuguei, não bate o pincel. Enxuga o pincel e pega a tinta lisa, a água limpa. Essa água você vai trabalhando, você vai trocando essa água o tempo todo. Lembrando que o pincel, quando você parar com o pincel, ele só vai ficar na altura do metal. Nesse sentido. Então, vem aqui novamente. Deixa eu voltar para nossa gama de cores aqui, ó. Esse pêssego é um pêssego de muita luz. Essa cor aqui, ó. É uma cor de muita luz. Tirei o pigmento daqui e misturei aqui. Tirei daqui e misturei aqui, ó. Venho aqui novamente e vou dar outra veladura. Eu vou dar uma veladura aqui no cinza, ó. Gente, a mão da gente desliza. Vou passar novamente. A mão da gente... Deixa eu entrar com outra cor. Deixa eu entrar com esse azul aqui, ó. A mão da gente, ela não esfrega o papel, ela desliza. Vou entrar em cima desse cinza, ó. Ela desliza. O pigmento azul, essa mancha já vai sair, ó. Já vai sair porque vai secar, tá? Ela já vai sair. A hora que ela seca, olha aqui em volta, como tá secando e tá acomodando, ó. Ela vai devagarinho, ela vai te trazendo as respostas que ela tem que te trazer. Se eu tenho aqui, vamos lá, um lilás. Eu vou continuar a velar. Vou continuar a trabalhar na veladura. Vou misturar esse lilás com esse pêssego aqui, ó. Posso fazer isso? Posso. Claro que posso. Venho aqui, coloco um pouquinho mais de aguada, vou colocar um pouquinho mais de lilás, tá?
Vou tirar o excesso, porque eu quero trabalhar com ela mais seca. Tirei o excesso e vou colocar no fundo. No fundo amarelo, acho difícil, porque o amarelo tem muita luz trabalhar. Mas vamos lá, vou puxar aqui, ó. Ó. Olha como o azul aqui já assentou no cinza. Ó, como o lilás está assentando. Você tem que enxergar o lilás, o amarelo, o branco, e você vai velando véu sobre véu, sobre véu, sobre véu, e que vai te dar resultados como aquele da catedral. Se você quiser trabalhar com uma aguada pesada, vou lá no preto, vou aqui no preto, vou traçar um traço preto. Vou tirar o excesso, principalmente do preto, vou tirar o excesso e vou traçar. Eu não esfrego, você não pode esfregar. O teu pincel, ele tem que ser fluido. Você tem que respeitar a folha do papel. Você não pode chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Você não pode fazer isso aqui. Olha o que aconteceu. Olha o que acontece aqui. Vai secar e vai ficar uma marcação de pigmento. Gente, ó, principalmente que eu levantei. A água foi para um lado e o pigmento foi para o outro. Então, assim, a delicadeza que você tem que trabalhar com o papel é fundamental. O papel, ele tem que trazer para você, ele tem que segurar, ele tem que trazer a luz. Ele não pode, se você está trabalhando com tanta intensidade de luz, você não pode tirar essa cobertura e fazer dessa tinta uma tinta pastosa, como se fosse uma tinta, olha, que não cabe, uma tinta acrílica, como é solúvel em água, só se ela tiver esse comportamento, e assim vai. Isso aqui você tem N intensidade de aguada, N. Deixa eu vir aqui para esse violeta aqui, ó. Deixa eu vir aqui para esse violeta. Vou tirar os excessos. Sempre é interessante tirar os excessos. Eu misturei uma tinta boa com uma tinta mais ou menos. Ó, misturei. Vou dar uma velada aqui. Vou tirar ainda mais. Vou dar uma velada no amarelo e no cinza. Pronto. Dei uma luz violeta. Então, eu tenho a luz violeta, a luz amarela, a luz cinza e a luz branca. Nesse sentido. E aí, vocês vão trabalhando, vão criando o trabalho de vocês. É isso. Precisa ter um modelo, uma referência, para saber quais são. Por isso que eu estou insistindo em que você tem que enxergar o reflexo da luz. Por isso que eu estou insistindo o tempo todo. Enxerga o reflexo da luz, porque o reflexo da luz vai te dizer: primeiro faça isso, depois faça aquilo. Então, primeiro faça o cinza e depois faça o amarelo, depois faça o violeta. Lembrando que o cinza já está sobre a luz branca do papel. É isso. Tomara que vocês tenham assimilado, tá? O trabalho, a ideia é essa. Então, o uso do material é praticamente esse. Gente, é isso. Até. E, se Deus quiser, até uma próxima vez. Abração.